Tudo jóia? Hoje nós vamos brincar e continuar brincando, né? A última aula, se eu não me engano, a gente estava falando sobre planificação de figuras dos poliedros. Então, vamos lá. Poliedros e corpo redondo. Então, os corpos redondos. Vamos repassar com vocês. Eu tenho a pirâmide hexagonal. Por que ela é hexagonal? Porque a base é formada somente de hexágono. Tenho a pirâmide triangular. Por que é triangular? Porque é formado somente de triângulo. Então, olha aqui. O que é ela? Ela é exatamente uma pirâmide que a lateral é formada somente de triângulo. A lateral aqui, ó, o fundo, a base é um triângulo. Por isso que ela é chamada de pirâmide com base triangular. A hexagonal é a pirâmide que a lateral é somente triângulos, mas aqui na base, em vez de ser um triângulo, é um hexágono. Então, vamos lá. Próximo, esfera, que a gente tem um bom exemplo aí no dia a dia, várias esferas, né? Tem aqueles cereais que tem uma bolinha. Aqueles cereais que tem uma bolinha, como é que chama mesmo? Não sei. É bola não sei o que, esqueci. Ele é uma bolinha, é uma esfera. Temos o paralelepípedo, que de um modo geral o paralelepípedo está no nosso dia a dia com caixas de um modo geral. É o que está assim, ó. Caixa de modo geral é formada somente de retângulos, o nome dele é paralelepípedo. Apesar de ser prisma, tá? Temos o cilindro. Então, vamos lá no cilindro, ó. O cilindro, exemplo de cilindro para vocês. Vai ser uma figura desse estilo, certo? Uma figura desse estilo, que é o cilindro. Olha que legal o copo, olha. O copo também é um cilindro. Aqui, ó, forma um círculo e tem a altura do copo. Então, esse também é um exemplo de cilindro. Temos o cone. Cadê meu cone? Olha meu cone aqui, ó. Então, o fundo, a base dele é um círculo e fecha na lateral. Certo? Então, esse daqui é um cone. Qual que é o próximo? O cubo. Olha o cubo aqui, ó. Daqui a pouquinho a gente vai ver no dia a dia exemplos do cubo, tá? Temos a pirâmide com base quadrada ou quadrangular. Então, olha para você ver, ó. A lateral é formada somente de triângulo e a base quadrada. Na aula passada eu trouxe, foi uma embalagem, né, de festinha, muito bonitinha, com base de pirâmide quadrangular. Temos o prisma com base triangular. Aquele, ó. A lateral é formado somente de retângulo, face retangular, ou quadrilátero, né, que são figuras de 4 lados, né? E a base é um triângulo. A base é um triângulo. Então, vamos lá. O paralelepípedo que eu já mostrei para vocês. O poliedro. Como que caracteriza um poliedro? O que eu tenho que checar na figura para eu falar que é um poliedro? Eu tenho que checar o quê? É uma figura tridimensional? Então, a primeira coisa para falar que é um poliedro tem que ser uma figura do espaço, tridimensional, certo? A face é só polígono? Lembrando para vocês, o que é um polígono? São figuras formadas somente de segmentos de reta. Figura plana e fechada. Isso que caracteriza um polígono. Então, vamos lá. É formado
polígono, e nós temos as laterais. Então, ó, aqui não é um polígono, ali é uma pirâmide. Eu ia mostrar uma pirâmide. Aqui, eu tenho um polígono, a lateral é formado de quadrilátero, ou seja, figura de 4 lados. Nesse caso é o retângulo, certo? Nesse caso é o retângulo. Então, a lateral é formada somente figura quadrilátera, plana, certo? E a base também é só figura plana formada de segmento de reta. Quando você checou tudo isso, você pode falar que é um poliedro. Aí você afirmou que é um poliedro. Que tipo de poliedro é esse? Aí você vai verificar, né? Se a lateral é formada só de retângulo, se a lateral é formada só de retângulo, ele é chamado de prisma, tá? Prisma com base triangular, porque tem 3 lados, certo? O paralelepípedo é o prisma, certo? Formado somente por retângulos. Retângulo, retângulo, retângulo. E a base aqui, ó, apesar de ser quadrado, mas quadrado é uma característica particular do retângulo, certo? Então, vamos ver, entender o que é cada uma deles. Esse encontro aqui, ó, tem uma face aqui, outra face. O encontro de 2 faces me dá uma linha reta, aqui, ó, um segmento de reta. Me dá um segmento de reta. Esse segmento de reta aqui, ó, esse segmento de reta aqui, ó, esse segmento de reta aqui, ó, ele é chamado de aresta. Então, a figura plana é face, o encontro é aresta, e o encontro de 3 arestas a gente chama de vértice, tá? Então, esse encontro aqui é vértice. O cubo, do mesmo jeito, ele é uma figura tridimensional, certo? Nosso cubo é uma figura tridimensional, que a lateral é formado, né? O encontro das 2 faces, são arestas e os vértices. Então, tem a pirâmide quadrangular, que eu já mostrei para vocês, né? Que é uma figura onde, vamos passar para cá agora, é uma figura onde que os encontros das faces é aresta, a face é a figura lateral aqui e o vértice é o encontro. Tronco da pirâmide quadrangular. O que é o tronco? O tronco é exatamente, eu peguei a pirâmide e cortei. Tem muitos vasinhos de planta, né? Muitas coisas nesse sentido que é tronco de pirâmide. Se a lateral está aqui, ó, né? E se o segmento continuar aqui, ó, vai dar um triângulo, não é? Então, se deu o triângulo, né, em todas as laterais, é como se estivesse vindo com uma faca aqui, ó, na pirâmide, ó, cortado. A gente fala seccionado. A gente corta a pirâmide. Então, é um tronco, né, da pirâmide com base quadrangular. Tetraedro é uma figura de 3 lados, né, é o poliedro. Olha aqui, ó. É o poliedro que todos os lados dele, ó, é formado de triângulo equilátero, que é uma pirâmide também, tá, gente? O tetraedro é uma pirâmide, onde que todos os lados dele é formado por triângulo equilátero, a face, tá? Pirâmide com base pentagonal. São as pirâmides que a base dela é um polígono pentagonal. Tronco da pirâmide pentagonal. O que é isso? Eu vim aqui, cortei a pirâmide com base pentagonal,
para fazer vasinho, outras coisas, de um modo geral, que tem no dia a dia. O icosaedro nós fizemos a aula passada, que é um poliedro também. O dodecaedro também fizemos a aula passada, que é um poliedro também. Corpo redondo. O que é um corpo redondo? Qualquer curva na figura não é formado somente de segmentos de reta, significa que é um corpo redondo. Então, um corpo redondo teve qualquer curva, é chamado de corpo redondo. Então, o cilindro, ou o copo, ou aquela mesa arredondada, ela é um poliedro, né? Poliedro não, ele é um corpo redondo. Né? Tem o cone, que o grande exemplo de cone é a casquinha de sorvete. Você gosta de sorvete, né? Porque eu amo. Aqui, aquela casquinha de sorvete é um cone, certo? Então, vamos lá, tentar identificar. Você vai ter que descobrir na imagem. Essa imagem aqui, ó, ou seja, esse lustre, ele é um corpo redondo. Por quê? Ó? Ele é arredondado. Ó. Ele teve curva. Então, ele é um corpo redondo. E essa daqui? Essa caixinha? Ela é formada com só faces polígonos, não é? Porque só tem segmento de reta. Tem aresta, tem vértice, tem tridimensão. Então, é um poliedro. E essa mesa? Que chuchu? Essa mesa ela é muito legal. Ela é um corpo redondo. E essa caixinha organizadora? Ela é um poliedro, porque ela é formada só, as faces dela é formada de polígonos. E é uma figura tridimensional. E aí, você mora em Paraguaçu? Eu conheço Paraguaçu. Aqui, essa casa de Paraguaçu, eu conheço essa casa também. Essa casa de Paraguaçu, ele é um poliedro ou um corpo redondo? Olha essa casa. Ela é formada só de figuras planas, certo? Com contorno em segmentos de reta. Então, essa casa é um poliedro, certo? E essa aqui? Essa é a rodoviária de Paraguaçu. Vou te contar um segredo. Eu estava pesquisando para montar esse slide, eu só lembrei desse corpo redondo, por isso que Paraguaçu veio para cá. Né? Porque eu conheço Paraguaçu, eu só lembrava do corpo redondo aqui, no dia a dia, na construção. Olha aqui a rodoviária de Paraguaçu, olha. Ela é arredondada, ela teve na construção uma parte redonda ali. Então, ali é um corpo redondo. Então, vamos ver o que é prisma e o que é pirâmide. Prisma é somente formado de polígonos quadriláteros, né? Então, vamos lá. Aqui é um prisma, porque as faces delas são somente retângulos e quadrado. Então, é uma figura desse tipo. Quantos vértices tem? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. Eu tenho 6 arestas. Vou pegar uma caixinha para você ver que são 6, ó. Ela não é daquele formatinho, não, mas dá para contar as faces aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. E 12 arestas. 1, 2, 3, 4. Então, de novo, ó. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8 na lateral. 9, 10, 11, 12.
Então, é um prisma, o nome disso é um prisma, por ser só retângulo na lateral, é um paralelepípedo. Isso aqui, é um poliedro? É. É uma pirâmide com base quadrangular. Então, a pirâmide com base quadrangular tem 1, 2, 3, 4 vértices, 5 vértices com o de cima. Aresta, 1, 2, 3, 4 e a do fundo. 8 arestas, é uma pirâmide quadrangular. Ou pirâmide com base quadrada, tanto faz. Essa caixinha que estava na anterior, é uma pirâmide ou é um prisma? Essa caixinha é um prisma, porque ela é formada na lateral, ó, somente com face, no caso é retângulo, certo? Na lateral. Então, quantos vértices tem? Aqui em cima, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com 6 de baixo, 12. 8 faces. Então, ó, quantas laterais? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, cada um desses aqui é uma face. 6. 7 aqui em cima, 8 embaixo. Né? Eu tenho 18 arestas. É um prisma hexagonal. Esse daqui a gente sabe que é o nosso cubo, certo? E o cubo tem o quê? 8 vértices. Só contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. Face. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 arestas. Por que 12 arestas? Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, é o nosso cubo. Aqui também é um prisma com base triangular. Então, eu tenho 6 vértices. Por quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices, né? 5 faces. Por quê, ó? 1, 2, 3, descendo. 4, 5. 9 arestas, é um prisma triangular. Esse daqui, se é formado só de triângulo, né, é uma pirâmide. No caso, todos eles é de triângulos equiláteros. Então, eu tenho 4 vértices, 4 faces. Porque, ó, 1, 2, 3, 4. Face. 1, 2, 3, 4 faces. Aresta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas. Então, uma pirâmide triangular. Isso aqui é um corpo redondo, que lembra o cone, que é uma base e o nome dele é cone. Isso aqui, todo mundo sabe que é esfera, né? Que é a nossa bola. Aqui é uma figurinha, né? Uma embalagem, um vidro, que no caso lembra o nosso cilindro, que tem 2 bases. Por que 2 bases? A base de baixo e a base de cima. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui é a base. Se virar de cabeça para baixo, é outra base. Por hoje é só. Até a próxima aula, para a gente brincar mais um pouquinho.